Um homem, um gordo e um idiota. Os três brigando para saber quem é quem enquanto conversam sobre assuntos aleatórios. Em 3, 2, 1, vai começar! Bah, mas tem certeza que quer continuar, tchê? Sim! Não. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? É isso mesmo que eu estou ouvindo com os meus próprios ouvidos! É o podcast sem título, Soldado! Sim, senhor! Não, sim, é verdade, ficou muito bosta, né, cara? A gente ficou muito chupinhando o outro podcast lá, né, cara? Mas agora vai começar assim, tá começando agora. Se der um chute no saco do não ovo, quebra os dentes do host aqui. Com certeza. Mas é o seguinte, tá começando o nosso segundo episódio do podcast sem título e o tema é de hoje. Não, antes do tema, vamos às apresentações. Eu sou o César, vocês já sabem, eu sou César Preto. Eu não tenho uma apresentação. Juliano? Eu sou o Juliano Ferretti, também sem apresentação. Eu sou o João Preto e eu também não tenho uma apresentação, olha só, conveniente. Tirando a síndrome de Tourette. Ah! O tema de hoje é profissões que queríamos ter quando éramos crianças. O que você acha do tema, Ferretti? Na nossa infância. Eu achei muito bom. Eu gostei. Uau, que bela análise. Até mesmo porque foi a gente que escolheu o tema. É verdade, a gente escolheu, então... Então é o seguinte, cara. Se eu escolhi, tá bom. Eu tava pensando aqui, cara. Tem umas profissões que são, assim, clássicas, assim, que todas as crianças sonham? Tem, cara. Pô, astronauta é um clássico. Cara, sério que... Veterinário é outro clássico, porque eu queria ser veterinário, até ver um cachorro atropelado na rua uma vez. É verdade. Sério, cara? Na verdade, eu acho que eu nunca tive uma dessas profissões clássicas. Na verdade, ao meu ver, as profissões clássicas na verdade, são as que eu acho clássicas, né? Beleza. Clássica pra você, né? Exatamente. Astronauta, cantor. Eu queria ser cantor, cara. Cantor, cara? Cantor. Você não tem cara de cantor. Talvez por isso mesmo, talvez eu não seja hoje, não sei. É verdade. Cara, astronauta, beleza. Astronauta é uma. Eu ouvia... Eu acho que... Eu ouvia o CD do Leandro e Leonardo. E eu me imaginava sendo o Leandro. Só que daí depois ele morreu, aí eu disse, não quero mais. Melhor eu quero não, ser né? o Leonardo mesmo. Mas pelo tanto às vezes que você bebe, talvez você já esteja sendo o Leonardo, né? Talvez. Mas assim, cara, acho que uma outra profissão clássica que toda criança quer ser, pelo menos homem, é policial, né? Policial. Policial ou soldado. Mas quando eu brincava de polícia e ladrão, eu sempre era o ladrão. Cara, na verdade... Mas policial é legal, bombeiro... É que o ladrão é mais adrenalina, né? É verdade. Cara, bombeiro, exatamente. Eu brincava muito quando eu era criança que eu era bombeiro, cara. Na verdade, eu morava com os meus avós no início ali. Meus pais moravam na mesma casa que meus avós e tal. E eu acho que eu era o terror da minha avó, cara. Porque eu inventava tanta coisa de profissão, cara. O terror da vovozinha. Cara, e eu vestia um calor desgraçado e eu vestia uma jaqueta, porque eu era um bombeiro, né? E botava um capacete de moto, porque bombeiro usa capacete, né, cara? Tem que usar sempre. Claro, com certeza. É segurança, né? Claro. Eu queria ser um bombeiro nato, né? E eu ficava lá o dia inteiro, a casa tá pegando fogo e tal. Cara, eu acho que eu era uma criança muito viajada. Sei lá, às vezes eu acho até que alguém colocava alguma coisinha no meu leite ali. Era você ou seu irmão que queria ser lixeiro quando... Não, pois é, cara. Então, é que na verdade eu tinha umas profissões bem esquisitas, cara. Assim, meus sonhos de profissão eram bem esquisitos. Eu brincava muito com a minha prima, cara. E assim, a gente brincava que era uma família, certo? Cara, eu brincava muito disso. Era basicamente brincar de boneca, só que da vida real. Exatamente. Então, tipo, eu era o pai de família, ela era a mãe, e cada um tinha a sua profissão. Sim. As profissões dela eram sempre profissões que eram super bem remuneradas. Isso era brincar de ser ator, cara. Basicamente, uma criança, ela brinca de ser ator. É verdade, é verdade. E daí as profissões dela eram tipo, médica, executiva de multinacional, sabe? Ela tinha uma visão, já as minhas profissões, eu era sempre o quê, cara? Motorista do caminhão de lixo, lixeiro, carteiro, pedreiro, motoboy, motorista de caminhão, assim... E tem a clássica, que você queria ser soldado, inclusive Exatamente. você ia pra guerra. Tinha até uma brincadeira assim, eu era soldado, e daí a gente brincava, ele tava em casa, oi amor, então tá bom, eu vou pra guerra, viu?
Aí eu ia pra guerra e daí na hora do almoço eu voltava. Tipo, eu Pra vinha pra almoçar, almoçar é. em casa da guerra, né? Você lutava contra os alemães da fronteira e ia almoçar em casa. Exatamente, eu não sei onde caralho era essa guerra, né? Mas eu ia lutar e voltava pro almoço. Coitado dessa sua família que é ficava uma- pertinho da fronteira ali. Assim, é uma guerra bem saudável, né? A gente pode ver, porque é muito tranquilo. Porque você vai pra guerra, aí você volta pro almoço, tranquilo. Aí você volta ali no seu horário de expediente, que são 8 horas por dia. verdade. Aí você volta pra dormir em casa, tudo bem, todo mundo para, não só ele, né? Deixar isso bem claro. E é isso aí, não morre, entendeu? Às vezes nem mata ninguém também, porque é todo mundo suave. Ah, mas eu lembro que dessas... Ah, inclusive uma profissão clássica, motorista de caminhão. É, foi o que eu citei, que era uma delas. E eu tinha uma vertente dessa profissão. Porque eu queria ser motorista de ônibus. De ônibus. Pois é, cara. E eu, inclusive, Ah. o meu pai é caminhoneiro. Sim, sim, sim. Pô, eu lembro na época das férias, cara. Porra, dava o dia das férias ali, eu já embarcava com meu pai e a gente sumia no mundo. Voltava só nos dias de voltar pra aula. Você ficava, na verdade, você pegava o trecho junto com seu pai? Sim. Porra, cara, você... Então você deve ter umas historinhas aí de caminhoneiro aí. Ah, eu era muito novo, cara. Mas se eu garimpar bem na minha mente, deve ter alguma historinha assim. É, uma pergunta, seu pai fazia você tomar rebite? Não! Eu, no máximo, vi ele tomar rebite. Bom. Ah, legal. Não, é porque Saudável. nos anos Até- 90 isso era aceitável, né? Assim, era Mas normal. outra pergunta, cara. Até O porque... seu pai fumava? Porra, fumar, claro que ele fuma. É um pai dos anos 90. Exatamente, pai raiz. É só o negócio do rebite. Eu acho que se você der rebite pra uma criança de 6 anos, talvez o coração dele exploda. É verdade. Então eu acho Bem que... colocado, bem acho colocado. que por isso eu não tomava. Mas só por isso também. Né? só Senão, por com isso. certeza a gente daria. Mas o seu pai, como um caminhoneiro raiz e fumante, ele fumava dentro do caminhão enquanto ele estava dirigindo? Sim, dentro do caminhão. Mas ele tinha o cuidado de deixar o cigarro pra fora. Às vezes. Ah, tá. Na verdade, na maior parte do tempo. É porque assim, o caminhão do meu pai, ele não tinha aquele climatizador. Sei. Porque o caminhão, os caminhões antigos, aí o ar-condicionado simplesmente não funciona. Não quando existe. tinha, né? Quando tinha. Quando tinha, não Aí funcionava. eles colocavam um climatizador em cima, que eles chamam de interclima. Na verdade, isso é uma marca, é tipo um cotonete. É climatizador. O famoso esfria chifre. Exatamente, é esse aí. Só que meu pai também não tinha isso aí. Aí ele tinha ali aquele quebra-vento, que é aquele pedacinho de janela ali na frente do vidro lateral. Chama aquilo lá, da será, porta. cara? É quebra-vento. Quebra-vento mesmo? Esse é o nome. E ele virava pra ele ali, né? Aí ele abotoava a camisa só até a metade, pra cima do umbigo. E aquele vento fazia uma circular nele ali, ó. E porra, era refrescante. Tinha toda uma ciência ali por trás disso aí. Exatamente. Aí o cigarro, ele segurava com os 2 dedinhos. E como o vidro dele tava sempre aberto, ele dava aquela puxada. Aí na hora dele jogar Soltar? a bituca pra fora, certo. ele só fazia aquele, ó. Só pra os ouvintes entenderem, ele colocava só pontinho do cigarro ali pra fora da janela e o vento cortava a bituca. Era mágico, era sensacional. Peraí, isso. cortava a bituca? o vento tava não. fora bituca. Não era pra jogar o cigarro fora, era pro jacaré sair. Que Isso, o jacaré, pra quem não sabe, é aquela cinza que fica acumulando ali, né? Exatamente. Eu não sei por que chama jacaré. Se alguém souber, inclusive, comenta aí pra gente por que chamam de jacaré. Se a gente tiver algum ouvinte fumante. Deve ter. possível. Abraço o Nicolau aí, ó. É verdade, abraço pro Nicolau, nosso amigão. E também os jovens agora estão fumando. Voltaram a fumar agora, esses voltou? millennials. Os millennials estão fumando agora. Millennium Só que é inconsequente mesmo. Só que os millennials fumam cigarro paieiro, né? Eu não sei se o paieiro dá jacaré. Não sei porque eu não fumo. Isso aí o nosso amigo Tobias vai poder responder pra gente. Com certeza. Abraço, Tobias. O nosso irmão Pedro Júnior tá... Então, voltando aqui às profissões clássicas, cara, eu quis por muito tempo ser caminhoneiro, cara. Acho que até, sei lá, os meus 14 anos por aí, um pouquinho menos talvez. Então, cara, mas assim, eu como eu falei, eu tinha uma vertente do caminhoneiro, que era ser motorista de ônibus, e como eu morava em Curitiba, lá tinha muito ônibus, ainda tem, e eu fazia o meu vô, coitado, sair comigo andando de ônibus, e eu ficava do lado do motorista, entendeu? Eu ficava ali do lado do motorista e ficava fazendo pergunta pra ele, acho que o motorista me odiavam. E aí ficava dando volta. Uma vez, inclusive, eu fiz o meu vô ir num ferro velho
buscar um volante pra mim. E ele voltou com um volante Kombi de lá. E eu ficava brincando em cima da cama lá de motorista, tá? Motorista de Ônibus. ônibus, exatamente. Esse veículo mágico, ônibus. E, cara, era meu sonho também. Depois, obviamente, eu queria ser piloto também. Ser piloto de avião? Na verdade, De avião? não, de Fórmula 1 também. É, o de Fórmula 1, óbvio. Só que o de Fórmula 1 meio que mataram esse meu sonho tão rápido quanto o Ayrton Senna. Por quê, cara? Porque um dia eu tava falando lá que, quando eu era criança, né? Que eu ainda vou ser o corredor de Fórmula 1 e tal. Sei. Aí falando pra mim assim, você é muito pobre pra ser corredor de Fórmula 1. Cara, é verdade, já falaram isso pra mim também. Justamente. E eu também tinha esse sonho, deixando bem claro. Inclusive eu ganhei um casaco, macacão, nunca sei que porra era aquela, porque meu irmão fala que era um simples casaco. Pra mim aquilo era um puta macacão. Você tinha 3 anos. Na verdade, você tinha sei lá quantos anos, você achava que aquilo era um macacão normal. Exatamente. E assim, eu tinha esse sonho. Aí me deram, eu falei, caralho, agora eu sou um piloto, né? Eu sou foda. E era um casaco da Ferrari, cheio de patrocínio, obviamente. E atrás, inclusive, tinha um patrocínio da Marlboro. E eu usava ele pra ir pra escola. Grande influência exemplo, aí. né? Os anos Mas 90 assim, eram incríveis. eu sou 2000. Ele não é anos 90. Ah, não? E aí, o que acontecia? Você é um cara hipster, então. Eu ia pra escola, pá. Só que assim, como você falou, eu precisava ser rico. Eu não ia simplesmente fazer 18 anos, comprar uma areia e sair correndo achando que alguém ia me contratar, entendeu? Mas Exatamente, até mesmo porque se você tiver uma areia, você não ia conseguir correr muito tempo, porque o motor ia fundir antes, né? Aquela bosta. Mas Inclusive, eu acho que tem que ter um episódio pra gente ficar dando rage em carros. exato, concordo. Mas aproveitando o gancho ali do João falar que ele é o Millennium, João, diz aí, que nem a gente falando agora das profissões dos anos 90 ali, corredor de Fórmula 1, piloto de avião, essas coisas. Os Millenniums têm as mesmas profissões clássicas ou é diferente? Hoje vocês querem ser youtuber? Não, hoje não, você tá me zoando também, eu já tenho 18 anos, né? Mas na Estamos em minha 2019, você é Millennium. É verdade. Merda. Na verdade, é o seguinte, cara. Só pra cortar aqui, ele não é Millennium, cara, porque Millennium não? é a partir de 2001. Então ele ainda tá no século passado. Exatamente. Exatamente. Pegou o restinho ali. Isso, pegou um ano. Isso. Peguei o restinho da goza, entendeu? Que olha... E assim, mas quando eu era criança eu tinha esse sonho de ser veterinário. Muitos tinham o sonho de quê? Ser jogador de futebol, né? Anos 90 tinha isso, mas não era assim, aquele crescimento, né? Mas hoje em dia, nesses jovens que nasceram em 2016 pra frente, sonho é ser youtuber, em fazer live na Twitch. Inclusive, você teve os seus segundinhos, não é nem minutos, são segundinhos de glória no YouTube, eu tive meus tempos áureos no YouTube, onde eu tinha um canal com 200 inscritos. De Minecraft. Isso aí foi em que ano? 2011. Olha aí, cara. Em 2011, que era o boom do Minecraft, o cara chegou a ter... Você teve algum contrato com alguma coisa? Sim, Com infelizmente. Com uma network aí chamada Machinima. Uma empresinha de nada, Machinima. Cara, o filho da puta aí, desculpa a mãe que vai estar ouvindo isso aqui, teve um contrato com uma empresa grande, uma network chamada Machinima na época, em 2011, no boom do Minecraft, e simplesmente não quiseram mais. Agora tá aqui, ó, tendo que fazer podcast. Sem retorno nenhum. Mas assim, eu não me arrependo, entendeu? Inclusive, acho que eu faria tudo de novo. E largaria tudo de novo também. Porque perderia a oportunidade. Peraí, você tá querendo dizer que esse projeto aqui tem grande chance de você largar ele? Olha, depende. Não sei do que depende, mas depende. Não, olha, se alguém abandonar esse projeto vai ser ele. Eu e o Juliano ficaremos firme e fortes aqui. Firme e forte. Já vou falar pra nossa audiência aqui que ninguém vai abandonar isso aqui não. Não. Nós vamos continuar firme e forte nesse projeto, vocês podem ficar tranquilos. Mas talvez sim. Agora é o seguinte, cara, vocês falaram ali das profissões e eu lembrei de uma outra profissão que a gente não citou, que o João acabou comentando aqui, que é a jogador de futebol. Você teve sonho de ser jogador de futebol, Juliano? Cara, jogador de futebol especificamente não, porque eu nunca gostei muito de futebol. Sei. Mas quando eu tava lá pela 5ª série, na escola que eu comecei a estudar na época,
tinha uma tradição meio forte no basquete. Sei. E eu jogava basquete. Na verdade, o professor falava que eu jogava muito bem, mas eu acho que eu sou péssimo. Ele não vai chegar numa criança e falar assim, porra, tu é muito ruim, né? E talvez ele pode estragar o futuro da criança. Uma criança de 10 anos, né? É verdade. Mas, cara, assim, eu tinha o sonho. Na verdade, meu pai, ele gosta muito de futebol. E ele, assim, meio que, né, queria que eu sempre jogasse e tal. Só que daí eu falava, tinha o sonho de ser jogador e tal. E ele me colocou numa escolinha de futebol. Só que, assim, eu era muito sem noção, cara. No meio do jogo lá, eu ficava simplesmente parado conversando com o juiz. Caralho. Eu gostava muito de conversar, mas jogar que era bom nada. Então, e comigo, eu jogava muito, sabe? Assim, não em questão de qualidade, obviamente, mas eu corria o campo, só que eu dava muito carrinho por trás. Aí um dia o nosso Amos, né, que nós conhecemos como Glorioso Amos, Amos. O Amos é um treinador que tem aqui na nossa cidade. Isso, exatamente. E ele acabou me xingando de filho da puta e me mandou vazar do treino dele. Então, minha carreira acabou aí. Você era uma criança? Sim, eu tinha uns 9 anos. É o nível dos Treinador treinadores raiz, né? aqui, né, cara? Um treinador raiz. Não, mas assim, voltando ao que eu tava falando lá sobre o futebol, pra você ver como eu não me identificava muito com o esporte, que eu não entendia como funcionava o lateral. Aí uma vez na escola, cara, a molecada tava lá jogando e eu peguei pra ser o juiz. Fui apitar o jogo, né? Isso com 9 anos, né? Tipo, no recreio lá. Aí, tipo, quando a bola saía na lateral, virava aquela briga, né? É nossa, não sei o que lá. E eu não entendia por que eles ficavam brigando, né? Então eu falei assim, chamei os moleques pra conversar, falei assim, não, vou fazer o seguinte, quando a bola sair pra direita é do time de cá, quando a bola sair pra esquerda é do time de lá. E daí eu não sei porquê, mas eu nunca mais fui chamado pra apitar. Mas Estranho, né? Não sei, não consegui entender. naquele Cara, jogo em mas- específico isso funcionou? Não, porque na hora eles me tiraram. Tá bom, então... Não fui mais convidado e expulso. Cara, Cara, mas o juiz foi expulso. o esporte que eu mais tive contato, assim, de gostar foi basquete. Mas ainda assim, pra jogo mesmo, eu nunca tive saco pra assistir jogo. Eu só gostava de entrar e jogar. Mas você não pode falar que você queria ter uma profissão de jogador de basquete, até mesmo porque sua estatura, assim, não é tão alto, né? Apesar de que você é mais alto do que eu, mas você não é alto o suficiente. Você não é negro e não nasceu nos Estados Unidos. É verdade. Não, mas quando eu era criança, eu era bem mais alto que Você ia falar, quando eu era criança eu era negro. Não, nunca fui negro. Mas quando eu era criança, eu era bem mais alto que os meus colegas, né? Sei. E eu era um ano adiantado, né? Então, Então, só que obviamente, você é maior. sim, eu era altão, né? Só que quando chegou lá pelos meus 16 anos, meio que eu parei de crescer, aí eu tô com uma estatura ali média pra alta, Sei. não mudou muito. Aí, e na real, por que sobre as profissões, assim, será que tem algum motivo das crianças sonharem isso? Eu acho que, já dando a minha opinião, eu acho que as crianças tinham esse tipo de sonho porque isso deve ter alguma coisa a ver com o contato que elas têm com o meio que elas estão inseridas. Por exemplo, eu não tinha muito exemplos na minha família de... Lixeiro. Não, eu não tinha muitos exemplos na minha família de, um cara executivo de uma grande empresa, entendeu? Verdade. Médico, engenheiro. Aí eu queria ser coisas que eu via na rua e achava legal, porra. Eu via um cara dirigindo um ônibus e falava, porra, um ônibus, um bagulho desse tamanho aí, carrega 100 e poucas pessoas aqui, porque os ônibus lá são Sim, grandes, sim, né? sim. Já tinha Cara, ônibus biarticulado? Já tinha biarticulado. Então eu falava assim, pô, isso deve ser muito maneiro, né, cara? Astronauta também. Só que eu astronauta você não viu já um pensei em... astronauta. mas era muito legal, né? Exatamente. Eu pensei em, assim, queria ser astronauta, só que eu tinha, assim, noção de realidade, né? Porque um cara que quer ser lixeiro é muito difícil ser astronauta. Não desmerecendo profissão nenhuma, cara. Não. Todos Isso. têm seu papel na sociedade, né? Verdade. Momento... Inclusive os astronautas. Inclusive os astronautas, com certeza. E aí, Juliano? Cara, caminhoneiro era diretamente com meu pai, né? Sim. Eu vi ele das viagens e tal, mas depois que eu tomei uma certa idade, assim, pô, foda, né? Caminhoneiro é foda. Fica muito tempo longe de casa e tal. Mas não. Rebite é droga, né? claro. Tá certo. Mas, cara, astronauta e tal, era filme, cara. Que eu tinha... Quando eu era moleque, eu tinha muito tempo livre.
Então, pô, eu via nos filmes lá a galera de bombeiro, assim, que são bombeirão maneiro. Piloto de Bombeirão, caça. hein? Google Boy. Ó, que bombeirão. Não, mas eu queria ser piloto de caça. Por Nossa, causa- cara, verdade. É. Eu brincava de piloto de caça, com certeza, cara. Mas eu também queria ser. Eu virou a chave na minha cabeça que eu queria ser piloto de caça a partir do filme Independence Day. Meu caralho, mano, é verdade. Eu via Independence Day e eu ficava brincando que eu tava no caça lá. Exatamente. Caralho, mano, a gente teve... As crianças da nossa idade, eu acho que elas tinham os mesmos sonhos, cara. É, a gente viu os mesmos programas de TV. Com certeza, cara. O banheiro com do certeza. Gugu e tudo. Banheiro do Gugu. Verdade, eu acho que eu queria ser famoso só pra ir na banheiro do Gugu. Cara, Cara, profissões. Não, então, mas aí, voltando àquela questão do quê? Da criança gostar de animais. Então, pelo fato da criança gostar de animais, ela quer ser o quê? Veterinário, pra cuidar de animal, entendeu? Mas aí entra aquela questão do choque de realidade, que é quando ela acaba vendo um animal morto na rua, todo estribuchado, fudido, né? E acaba falando, pô, acho que isso não é algo que eu quero pra minha vida, entendeu? E acaba querendo ser outra coisa, tipo jogador de futebol. Porque a gente vive no país do futebol, né? Ganha Todo muito mundo quer dinheiro. ser. Ganha muito dinheiro. Também. cara, mas assim, a gente já falou das profissões classes, a gente já falou por que as crianças sonham isso, porque as profissões se elas são de antigamente, e se elas são as mesmas de antigamente que as crianças sonham, né? E porque as crianças sonham, a gente já falou isso e tal, e as profissões que nós sonhávamos também já falamos. Mas o quão próximo nós ficamos, assim, de realizar? O quanto cada um chegou perto aqui dos sonhos? Olha, pode falar. Do meu sonho de ser motorista de caminhão, o mais próximo que eu cheguei foi tirar minha carteira. Tirou só de carro, É, né? de carro, claro. Depois. Cara, mas assim, eu ainda bem que eu não cheguei nem um pouco perto de realizar profissão nenhuma que eu tinha um sonho, cara. Eu agradeço muito. Mas assim, hoje a profissão que eu tenho, eu sou programador, sou analista de sistemas. E por incrível que pareça, quando eu morava no Paraná, em Curitiba, eu não tinha contato com o computador. E quando eu vim pro Mato Grosso, em 2003, eu fui ter contato com o computador no interior do Mato Grosso, cara. E aí eu comecei a ter interesse, mexer em computador, ter interesse por programação. E comecei a estudar programação bem de novo mesmo. E hoje é a minha profissão. Então, pra você ver como eu acabei tendo uma profissão que eu nunca sonhei em ter. A linguagem que você estudava era uma linguagem que hoje é morta, né? Não tem... Na verdade, quando eu comecei a estudar, ela já estava um pouco morta. Ela Ela tava ali sobrevivendo, né? Já tava no UTI. Eu estudava Visual Basic, o pessoal da nossa audiência aí, nosso amigo Matias, ele vai saber do que eu tô falando. Abraço, Matias. Abraço, Matias, grande amigo. Bom, eu não posso falar de realização de sonho nenhum, até porque eu tenho 18 anos. Mas... Com 18 anos eu já tava fazendo merda. sei lá, tinha profissão. Vou dar uma de pai aqui agora. Com Eu 18 já tinha anos, já 2 tava- filhos. Com 18 anos eu já tava no meu terceiro emprego. Mas Pô, assim, cara, é verdade, eu também. E Mas olha, assim, ó. eu ainda estou no terceiro emprego. Ah, não, Quer dizer, eu já tinha rodado bastante com 18 anos. Ah, não, minto. Eu tinha só 2 empregos mesmo. Ah, bom. Agora eu tô no terceiro. Então, mas, já adiantando aqui, eu nunca vou ser veterinário, eu não tô nem perto de ser jogador de futebol, e... Você pode ser goleiro. E eu não vou ser piloto de Fórmula 1 porra nenhuma, até porque eu não tenho dinheiro. Não, astronauta eu não sou em ser. Eu Mas tinha- você não vai ser mesmo. Exatamente, cara. Faz eu chorar. Então aqui desse trio aqui, desses hosts, a gente pode dizer que você tá bem mal. Mas temos um negócio aí. Você só tinha sonho merda, mas você nunca conseguiu realizar um sonho seu. Pois é. Palpite. Que sonho, cara, que sonho. Você nunca conseguiu ser lixeiro, entendeu? É verdade. Ah, mas isso aí a gente organiza pra tu. Eu acho que eu posso fazer um dia de lixeiro. A gente pega uma caminhonete de um brother nosso, a gente vai lá pro lixeiro e assim, Cezinha, ó, se acaba aí, ó. Não, mas eu sei como ser lixeiro hoje, até mesmo depois de você ser formado. Você faz uma merda muito grande. Não, uma merda muito grande não, uma merda tranquila ali e tal. Aí o juiz vai fazer o quê? Te dá trabalho. Como que chama? Trabalho voluntário, Ah. É quando você vê, você vai estar ali, sendo gari e tal. Pode ser assim que eu posso realizar meu sonho, eu posso fazer alguma merda. Isso envolve entrar com um carro dentro de um posto de gasolina, então. Isso com o pé de envolve porque, cara, essa história aí de entrar com um carro no posto de gasolina,
pode anotar em uma próxima pauta aí, cara, que é Isso rende sonhos podcast bizarros. inteiro. Sonhos bizarros. nós vamos gravar um podcast ainda sobre sonhos bizarros. Mas, voltando um pouco nesse assunto de sonhos, eu ainda tenho um sonho que provavelmente não irá se concretizar, mas o sonho tá aí, entendeu? Qual? Eu sonho em ser piloto. Piloto de avião, no caso, não de Fórmula 1 mais, porque Fórmula 1 é coisa do Você passado. pode ser piloto de bater veneno, aqueles aviões. É verdade, tá bem próximo. Não, cara, eu acho que independente, isso já fica um recado pra todo mundo, independente da idade, e você só tem 18 anos, eu acho que tá muito... Você consegue ainda realizar esse sonho. Cara, você não tem 57 anos. Eu vou falar pra vocês, cara, apesar de eu já ter os meus 25 anos... Pô, velhão, hein? Não, sou novo pra caralho. Mas, cara, eu ainda mantenho esse sonho de ser piloto, cara. Não digo um piloto comercial, esse mas... Esse sonho eu ainda tenho também, eu cara. vou aprender a voar, eu ainda vou tirar um brevet uma de máquina piloto do chão. comercial. Né? Exatamente. Piloto comercial não, desculpa, piloto privado, né? Piloto pelo menos. privado, exatamente. Não, eu também, cara, esse sonho ainda tenho. Infelizmente, eu acho que tem muita gente que tem o sonho de ser piloto, mas realmente é caro. É caro. Mas a gente tá trabalhando pra isso, né? Exatamente. Tá juntando dinheiro aí e uma hora a gente consegue, né? E, cara, eu acho que a gente pode concluir o que nesse podcast de hoje, cara? Cara, a gente pode concluir que o que as crianças sonham, elas não realizam. Com certeza. Que sonhos, quando você é criança, são só sonhos de criança mesmo. Só sonho de criança. A vida, ela dá muitas reviravoltas. Caralho, Exatamente. nossa, que filosófico. olha que- A vida dá reviravoltas e você nunca vai realizar seus sonhos de criança. Preto César. A não ser que seu sonho seja ser lixeiro, aí tá fácil. É verdade, aí sim. Mas parece que até... Mas pra ser pelo visto lixeiro- até isso ficou difícil, porque o César não conseguiu. É verdade, cara. Eu só consegui ser programador e ter uma empresa. Nossa. Nossa, que difícil. Meu Deus, que péssimo. Galera, mas eu acho que por hoje já foi bom, hein, cara? Foi bom. Rendeu pra caramba. Acho que por hoje é só. Eu vou me despedindo por aqui. Eu sou o César Preto e eu vou me despedir bem bosta, igual no último. Estou te dando tchau. Nossa. Eu, Juliano Ferretti, me despeço de vocês. Um grande beijo e até a próxima. Bom, eu, João Preto, também tô dando tchau e é nóis, valeu. Falou. Ai. Seguinte, cara, Não, porque eu digo assim, Não, porque a minha será que se profissão... eu falar Qual que era a daqui- profissão que você queria ter? Queria ser enfermeiro.